Olá, meu povo! Na aula de hoje nós iremos compreender um pouco sobre os pronomes demonstrativos, essas 4 palavrinhas: this, that, this e does. Elas iniciam com TH, mas elas não têm o som de T, elas têm o som de D. Essa é a fonética no inglês. E a gente vai compreender. Em algum momento você já deve ter visto essas palavras, e geralmente elas confundem, porque começa tudo com T, com TH, são todas parecidas, mas elas têm usos diferentes, e funções diferentes. This, that, this e does são pronomes demonstrativos. Ou seja, como o próprio nome fala, eles demonstram, fazem referência à posição de um elemento durante um discurso, ou seja, durante uma fala. E aqui a gente tem o significado de cada um. This, que significa este, esta ou isto. That, que significa esse, essa, isso, aquele ou aquela. This, que significa estes, estas. E does, que significa esses, essas, aqueles e aquelas. E muita calma nessa hora que a gente vai ver cada um e ver como cada um é utilizado. Mas, de antemão, eu já adianto que o this e o that são utilizados para fazer referência a algo no singular, enquanto o this e o does são utilizados para fazer referência a algo no plural. Como utilizar cada um? Para saber qual pronome demonstrativo deve ser utilizado, é preciso prestar atenção no número, ou seja, se aquele contexto ele está no singular ou ele está no plural, e na distância do elemento. Então, na hora de responder uma questão, você vai ficar atento. Se aquele contexto ele está no singular, se ele está no plural, e a distância, se está perto ou se está longe. E é baseado nessas informações que você consegue compreender qual é o pronome demonstrativo que você vai utilizar. Se é o this, se é o that, se é o this ou se é o does. O significado do this é este, esta ou isto. O this é utilizado para fazer referência a um elemento no singular que esteja perto do emissor. Quando eu chego e digo assim: this bike is mine. Esta bicicleta é minha. A bicicleta está perto de mim. E é uma bicicleta, por isso ela é singular. E a bicicleta está perto de mim, então eu vou e utilizo o this. This bike is mine. Esta bike, essa bicicleta é minha. This is my brother David. Esse é o meu irmão David. Quando eu digo isso, esse é o meu irmão David, ele provavelmente está perto de mim. E por isso eu utilizo o pronome demonstrativo this. E aqui nós temos essa foto que resume tudo, em um exemplo. Seja a pessoa apontando para o urso, um urso está no singular e está perto da pessoa, então ela consegue apontar, você utiliza o this, porque está perto e está no singular. Essa foto é tudo. E a gente tem o that. O significado do that é esse, essa, isso, aquele ou aquela. Ele também é utilizado para fazer referência a um elemento no singular. Qual a diferença dele para o this? É porque o that é utilizado também para fazer referência a algo que está longe. É no singular, mas é para fazer referência a algo que está longe. E aqui a gente tem os exemplos. That car is mine. Esse carro é meu. Então, quando eu digo esse carro é meu, provavelmente o carro está um pouco distante de mim. E eu vou e falo, esse carro é meu. That is my brother David. Aquele é o meu irmão David. Nesse contexto, o meu irmão David está um pouco distante de mim. Eu vou e chego e falo para alguém: That is my brother David. Aquele é o meu irmão David. E aqui a gente tem uma foto exemplo, que é tudo, essa foto exemplo, porque o that é no singular, mas para algo que está longe. Você consegue perceber a diferença dessa foto para essa foto?
São os exemplos que resumem tudo. Na aula de hoje, né, a gente aprendeu sobre o uso do des e o do that. Na próxima aula, a gente continua sobre o this e o does, ok? Não deixem de olhar o roteiro, porque tem uma atividade lá relacionada aos pronomes demonstrativos que a gente viu hoje, né? A gente viu 2, na próxima aula a gente vê os outros 2, que são no plural. A gente viu hoje o this e o that, que são singular. See you! Até a próxima aula.